Olá, você está no canal de leituras da Thelma. O livro de hoje chama-se Jane Eyre, de Charlotte Brontë. Narração, Thelma Schinkelmann. Capítulo 10. Até aqui relatei todos os pormenores da minha insignificante existência e dediquei aos primeiros 10 anos da minha vida quase outros tantos capítulos. Porém, não é minha intenção fazer uma autobiografia completa, e não apelarei para a minha memória, senão nos períodos que despertem interesse. Por isso, passo em claro cerca de 8 anos, pois chegarão algumas linhas para os resumir. Quando a febre tifoide deu por finda a sua tarefa devastadora em Lowood, desapareceu gradualmente, mas a sua virulência e o número de vítimas não deixaram de chamar a atenção da opinião pública para o nosso colégio. Fizeram um inquérito para descobrir as causas do flagelo, e os fatos que vieram a lume foram de molde a excitar a indignação geral. A insalubridade do local, a quantidade e qualidade da alimentação dada às crianças, a água barrenta e fétida empregada na preparação da comida, o vestuário e as miseráveis condições de vida das alunas, tudo foi descoberto, com péssimo resultado para Mr. Brockenhurst e benefício para a instituição. Diversas pessoas abastadas e caridosas contribuíram para a construção do novo edifício em local mais saudável. Estabeleceram novos regulamentos e modificaram para melhor o vestuário e alimentação. Os rendimentos da escola passaram a ser administrados por uma comissão, e Mr. Brockenhurst, que, devido à sua fortuna e relações da família, se tornou impossível afastar por completo, conservou o lugar de tesoureiro, mas foi secundado nestas funções por pessoas mais compreensivas e de ideias mais desempoeiradas. O cargo de inspetor foi também partilhado com pessoas que sabiam aliar a sensatez à retidão, o conforto à economia, a compaixão à justiça. O colégio, assim melhorado, tornou-se com o tempo uma instituição verdadeiramente útil e recomendável. Permaneci naquela casa depois destas reformas, mais 8 anos. 6 como aluna e mais 2 como professora, e nesse duplo papel posso atestar a sua importância e utilidade. Durante esses 8 anos, a minha vida foi uniforme, mas não infeliz, porque não estive inativa. Tinha ao meu dispor meios para adquirir perfeita instrução e aproveitei plenamente as vantagens que desfrutava. O gosto por certos estudos, o desejo de brilhar aliado à alegria profunda de agradar às professoras e adquirir a sua estima, principalmente daquelas de quem gostava, incitaram-me a trabalhar. Com o tempo, consegui ser a primeira aluna da classe e, mais tarde, passei a desempenhar as funções de professora, que conservei durante 2 anos. Decorrido esse tempo, deu-se nova alteração na minha vida. Miss Temple, apesar de todas as modificações, conservou o seu lugar de diretora no colégio e foi a ela, principalmente, que devia a maior parte dos meus conhecimentos. A sua amizade e simpatia ampararam-me sempre. Serviu-me de mãe, de professora e mais tarde de companheira. Nessa altura, casou e foi instalar-se com o marido, um pastor, excelente pessoa, quase digno da mulher, num condado distante, e ficou assim perdida para mim. Desde esse dia, tudo se modificou a meus olhos. Com ela tinham desaparecido as impressões definidas, a associação de ideias e de coisas que transformavam Lowood no meu verdadeiro lar. Transmitira-me um pouco do seu feitio e dos seus hábitos, pensamentos harmoniosos, sentimentos mais brandos que me dominaram o espírito. Aprendi a submeter-me ao dever e à disciplina, adquiri serenidade e quase me sentia feliz. Aos olhos alheios, e geralmente aos meus, podia considerar-me uma pessoa disciplinada e submissa. O destino, encarnado no reverendo Mr. Nasmith, separou-me de Miss Temple. Via-a em traje de viagem,
subir para a carruagem de posta, logo a seguir ao casamento. Acompanhei essa carruagem com a vista, enquanto galgava a colina e até que ela desapareceu, para começar a descer a outra encosta. Depois retirei para o quarto, onde passei a maior parte da tarde de feriado que me tinham concedido em honra daquele ato. Passeei de um lado para o outro, refletindo e supondo que lamentava simplesmente a sua ausência definitiva e pensava no meio de a reparar. Mas, quando ergui os olhos e verifiquei que era quase noite, pude ver claro em mim. Naquelas poucas horas, profunda transformação se dera no meu íntimo. Reconhecia que o meu espírito perdera tudo quanto Miss Temple soubera transmitir-lhe, ou, para melhor dizer, a minha amiga levara consigo a atmosfera de serenidade que a rodeava e me abrangera, e agora voltava aos meus sentimentos naturais e começava a sofrer a antiga agitação. Não dizia que um esteio me faltava, mas sim que um motivo me fora arrebatado. Não era o poder de conservar a calma que desaparecia, mas a própria razão dessa calma. Lowood constituía, havia muitos anos, todo o meu mundo. Não conhecia da vida mais do que os seus regulamentos e sistema. Agora ocorria-me que esse mundo, para lá dos seus muros, era vasto e que um campo de experiência, de sensações, de vibrações, se oferecia àqueles que tinham a coragem de o enfrentar e de procurar, lutando com os seus perigos, o verdadeiro sentido da vida. Fui à janela e abri-a de par em par. Vi as duas alas do edifício, a cerca, os muros de Lowood e, por fim, as serras longínquas, e senti que o meu mais ardente desejo me impelia a transpô-las. Tudo quanto estava encerrado nos seus limites rochosos e desertos me deu a impressão de um cárcere, os limites de um exílio. Segui os meandros da estrada que serpenteavam numa delas e desaparecia num desfiladeiro apertado entre dois cabeços. Com que ardor nostálgico eu sonhei segui-la mais para diante, mais para além. Recordava o dia em que tinha percorrido essa mesma estrada em diligência e descido a encosta, quase ao cair da noite, na tarde em que chegara a Lowood, para não mais sair de lá, e dava a impressão de que já tinha decorrido um século depois desse dia. Todas as minhas férias tinham sido passadas no colégio. Mrs. Reed nunca me tinha levado a passá-las em Gateshead. Nunca me visitara, nem ela, nem ninguém da família. Não recebia nem escrevia cartas, e desta forma só conhecia da vida os regulamentos escolares, os trabalhos, os hábitos, as ideias, as vozes, os rostos, o modo de falar, o trajo, as preferências e as antipatias daquele pequeno mundo que se chamava Lowood. Mas agora sentia que isso não era suficiente, e bastara aquela tarde para me cansar de tudo quanto suportara durante 8 anos. Ansiava pela liberdade, e foi isso que pedi a Deus, numa oração fervorosa. Mas pareceu-me que essa oração se dispersava na aragem branda que então soprava. Fiz nova prece, mais humilde, pedindo a Deus uma mudança, um estímulo para a minha vida. Da mesma forma, tive a impressão de que não era bem acolhida. Então, já desesperada, exclamei: ao menos que me seja concedida nova escravidão, novos patrões. Nesse momento, tocou a sineta para a ceia e fui obrigada a descer para o refeitório. Só à noite, quando recolhi ao quarto para me deitar, pude reatar o fio das minhas reflexões, e mesmo assim, a professora que dormia no mesmo quarto impediu-me, com sua tagarelice, de pensar no assunto que tão ardentemente me preocupava. Parecia-me que se pudesse estudar com calma a ideia que, em última análise, me acorrera ao espírito de tarde, encontraria o meio de a pôr em prática. Miss Grace adormeceu por fim. Era uma criatura um tanto brunca, e até ali
considerara o habitual concerto nasal, isto é, o seu ressonar, com um ligeiro aborrecimento. Naquela noite, porém, quase fiquei satisfeita quando o escutei, por me indicar que estava livre para pensar. Com efeito, voltei a repisar na minha ideia. Nova escravidão. É o caso para pensar. Bem sei que a perspectiva não se afigura tão agradável. As palavras liberdade, agitação, divertimento soam melhor, mas não passo de sons ocos, tão leves que seria perder tempo prestar-lhes ouvidos. Mas servir será uma realidade. Hei de consegui-lo. Se servi aqui durante 8 anos, por que não hei de servir no outro lado? Não será possível obter coisa tão simples se persistir nesse desejo? Não creio que seja difícil. Basta descobrir o meio. Sentei-me na cama, embrulhei-me num chale, porque a noite estava fresca, e continuei a meditar. No fim das contas, que pretendo eu? Um novo emprego, numa casa nova, entre pessoas desconhecidas e em circunstâncias diferentes destas? Eis o que ambiciono, pois creio ser útil ambicionar mais. Como costuma proceder-se para arranjar emprego? Refiro-me àquelas que não têm amigos nem parentes como eu. Que fazem elas? Não sabia, mas obriguei o meu cérebro a procurar. Durante 1 hora pensei em vão. Levantei-me, fui à janela e, transida de frio, meti-me na cama. Talvez que, benfazeja fada, durante esse curto lapso de tempo, tivesse metido a ideia debaixo do travesseiro, porque, mal lhe encostei à cabeça, ela me ocorreu. As pessoas que procuram emprego costumam pôr anúncio nos jornais. Vou pôr um no Share Herald. Mas, como? Se eu nem sequer sabia como se punha um anúncio. Mas a tal fada continuou a favorecer-me e as respostas vieram logo. Devo meter num sobrescrito, endereçado ao jornal, o texto do anúncio e o dinheiro para o pagar. Na primeira ocasião que for a Lowtown, deito-o no correio, para onde as respostas deverão ser dirigidas, com as letras de J.E. Decorrida 1 semana, volto para ver se já lá está alguma e procedo conforme as circunstâncias. Repeti estas palavras 2 ou 3 vezes, e o projeto ficou logo bem assente no meu espírito, por forma decisiva e prática. Só então consegui adormecer. Levantei-me de madrugada e redigi o anúncio. Menina habituada a ensinar, abre parênteses. Não tinha eu 2 anos de prática como professora? Fecha parênteses. Deseja colocar-se em casa de família de respeito para ensinar crianças de menos de 14 anos, abre parênteses. Visto eu ter apenas 18, não me convinham alunos quase da minha idade, fecha parênteses. Está habilitada para ministrar todos os conhecimentos próprios de excelente educação inglesa, assim como francês, desenho e música. Abre parênteses. Naquela época, estes conhecimentos, que hoje seriam elementares, eram considerados como completos. Fecha parênteses. Resposta a J.E. Posta restante de Lowtown, Shire. Nessa tarde, depois do chá, pedi licença para ir a Lowtown para fazer compras, licença que me foi concedida sem dificuldade. Chovia e fui obrigada a fazer uma caminhada de 3 quilômetros, mas, como os dias eram ainda grandes, pude meter a carta no correio, fazer 2 ou 3 compras e regressar a casa com o fato encharcado, debaixo de forte aguaceiro, mas radiante. A semana seguinte afigurou-se-me longa, mas terminou como todas as coisas neste mundo, e, numa agradável tarde de outono, mais uma vez palmilhei o caminho até Lowtown. De resto, a estrada pitoresca, seguindo ao longo de fresca ribeira e atravessando o vale em graciosos meandros, constituía agradável passeio. Naquela tarde, porém, pensava mais nas cartas que podiam ou não encontrar-se na posta restante da pequena cidade.
do que nos encantos dos campos e da ribeira.